Olá, pessoal. Ângelo Primo junto com vocês para resolver mais uma questãozinha de lógica. E você sabe que resolver questões depois que você teve a sua passagem pelo mundo da teoria, aí sim é colocar em prática o seu conhecimento teórico. É ativar o que? A sua criatividade. Deixa eu até me arrumar melhor aqui no caso, tá certo? Então, resolver exercício é colocar em prática, de forma criativa, o seu conhecimento teórico. Por isso que eu digo, no caso, a resolução de questões é o seu treino antes da competição. E alguns temas, realmente, eles são muito criativos aí, apesar de ter um fundamento teórico. Mas, a partir daí, nós temos que gerar a nossa criatividade. E posso te afirmar que essa questãozinha GV exige muita criatividade. Vamos conhecê-la? Questão recente, diz assim: Hugo não conseguiu assistir ao último episódio de sua série televisiva favorita. No capítulo anterior, o protagonista Ned estava em vias de enfrentar uma guerra sangrenta que poderia levá-lo à morte. Sabendo que seus amigos Bernardo, Fernando, Ronaldo tinham visto o final do seriado, Hugo pediu explicitamente que não lhe contasse o que havia ocorrido. Ou seja, não praticasse o famoso spoiler, Tá certo? Então, o que aconteceu? Por diversão, isso é diversão, os colegas resolveram escrever cada um uma mensagem anônima para Hugo. Os bilhetes foram recebidos na seguinte ordem. Então, cada amigo escreveu, entregou o bilhete na ordem. Isso é importante. Primeiro, a guerra foi evitada. Segundo, a guerra não foi evitada. Terceiro, Ned morreu na guerra. Ok? Hugo sabe que Bernardo sempre fala a verdade, Fernando sempre mente e Ronaldo às vezes fala a verdade e outras vezes mente, Então, para não entregar o final lá no caso, se houve ou não a guerra, se o Ned morreu ou não, eles escreveram o bilhete e entregaram nessa ordem, tá certo? Então, cada um escreveu o bilhete e entregou nessa ordem, e a natureza de cada um você viu aí no caso, Então, o Bernardo sempre fala a verdade, Fernando sempre mente, e Ronaldo às vezes fala a verdade, outras vezes mente. Então tem um veraz, tem um mendaz e um que alterna entre veraz e mendaz. Muito bem. O que mais foi dito aí no caso? Analisando as três mensagens, o Hugo conseguiu identificar pela caligrafia a que havia sido escrita por Ronaldo. Tá certo? Então, pela caligrafia, ele descobriu o Ronaldo, que teria escrito o primeiro, segundo ou terceiro bilhete. Isso daí é importante para poder resolver. Tal constatação levou Hugo a concluir corretamente o final do seriado. Diante disso, responda. A primeira, a segunda e a terceira mensagem foram enviadas respectivamente por... Legal? Então ele quer saber quem enviou as mensagens. Eu sei a natureza de cada um, tá certo? E eu sei que pela caligrafia o Ronaldo foi identificado, pela escrita da caligrafia lá no caso, o Ronaldo foi identificado. Então eu sei as naturezas, mas não sei quem escreveu o bilhete, eu não sei. O Hugo sabe, quem era o Ronaldo lá no caso, tá certo ou não? Eu não sei, você inicialmente não sabe, no caso, o Hugo sabe que a caligrafia era do Ronaldo. Agora, esse detalhe aí, que não é um detalhezinho, mas sim uma coisa extremamente importante, é que alguém foi identificado. É isso que eu tenho que pensar em termos das minhas hipóteses. E é um exercício de verdades e mentiras, legal? Portanto, o que acontece nesse caso? Eu vou pensar na situação do verdades e mentiras, concorda? Se é verdades e mentiras, eu penso como verdades e mentiras. E aí o que acontece? Eu sempre falo para você, nos exercícios de verdades e mentiras, eu sempre vou procurar, quando existem as falas, é lógico, eu sempre vou procurar os contraditórios. Por quê? Se eu falar do mesmo personagem que ele é e não é,
ou falar da mesma situação que aconteceu e não aconteceu, se são situações que não podem, né, ocorrer a proposição e a negação delas simultaneamente, eu já sei que lá eu tenho um par de contraditórios. Então, por exemplo, o primeiro amigo falou, a guerra foi evitada. O segundo amigo falou, a guerra não foi evitada. Então, alguém está falando a verdade e alguém está mentindo. Por quê, professor? Por que eu tenho essa certeza? Fácil. Eu tenho essa certeza porque, né, no caso, ou a guerra foi evitada ou ela não foi evitada. Você viu que eu falei um ou exclusivo? Ou aconteceu uma coisa ou aconteceu outra. Não pode ter acontecido as duas, nem ter deixado de acontecer. Né? Então, a guerra foi evitada e não foi evitada. Não tem. Né? A guerra foi evitada, né? E a guerra não foi evitada. Não tem como. Né? Nem foi evitada, não tem como. Ou ela foi evitada ou não foi. É um ou exclusivo que nós temos aí. E aí, no caso, se fosse um exercício normal, que só tivesse esses dois personagens, tranquilo, porque eu iria trabalhar com as outras declarações, sabendo que uma verdade, uma falsidade está aí. Porém, existe um terceiro personagem, que é o Ronaldo lá, que fala verdademente, que está me atrapalhando nisso daí, né? Será que agora ele está falando a verdade ou está mentindo? Mas, de qualquer maneira, eu sei sobre os contraditórios. E aí eu vou criar 3 hipóteses possíveis. Por quê? A guerra foi evitada e não foi evitada, só tem uma possibilidade, é verdadeiro e falso, só alternando entre elas. Agora, a Ned morreu na guerra, pode ser verdadeiro ou falso, pode alternar. É uma pergunta, né, no caso aí, que tem 2 respostas possíveis aí. Né? Então, eu vou começar a criar as hipóteses. H1, H2, H3 são as minhas hipóteses. Então, a guerra foi evitada, a guerra não foi evitada, não é isso? Eu vou considerar que se foi evitada é verdade, né? Então, não foi evitado é falso. Deu para entender? E Ned morreu na guerra, falso, né? Porque não teve guerra. Ela foi evitada. Perfeito? Então, eu teria essa possibilidade aí no caso. Legal? A guerra foi evitada. É falso. É a outra possibilidade. Né? Portanto, não foi evitado, seria verdade. Isso daí vai acontecer naturalmente porque elas são contraditórias. Então, se uma é verdade e outra é falsa, se uma é falsa, outra é verdade. Disso eu não escapo. Agora, Ned morreu na guerra, tá certo? Ned morreu na guerra, verdade. É uma hipótese também. Legal? Então, o Ned pode ter morrido na guerra? Sim, porque eles deixaram em dúvida. Pode ser que ele morresse na guerra, pode ser, não garantiu. Agora, outra possibilidade. A guerra foi evitada, falso. A guerra não foi, é verdade. O Ned morreu na guerra, falso. Deu para entender a ideia no caso? Então, eu sempre vou atrás da contradição. A contradição vai me ajudar de alguma maneira. Essa é a ideia. A contradição vai me ajudar de alguma maneira. Então, eu reduzi a 3 hipóteses possíveis. Ah, professor, qual delas é a correta? Aquela que me ajudar a identificar o Ronaldo. Porque o Ronaldo foi identificado. Ou seja, de uma dessas 3 hipóteses, eu vou ter certeza que foi o Ronaldo que fez isso daí. Ok? Agora, vamos lá para a identificação dos elementos, né, que escreveram o bilhete. Vamos lá. Primeira situação, né, hipótese 1. A guerra foi evitada, é verdade, e as outras duas são o quê? Falsas. Muito bem. Se só apareceu uma pessoa que falou a verdade, essa pessoa aqui no caso só pode ser o Bernardo. Então, se eu tivesse a hipótese 1, verdade, falso, falso, qual seria o personagem que teria sido identificado com certeza? O Bernardo, que é verdade. Os outros dois eu não consigo. Por que, professor, o senhor não consegue? Porque os outros dois é falso, falso. Aí eu não sei identificar qual deles. Muito bem. Então, pela hipótese 1, eu identificaria o Bernardo, que não é o que nós queremos. Muito bem. Pela hipótese 2, que é falso, verdade, verdade, né? Ou seja, a guerra foi evitada, não, né? A guerra não foi, é verdade, né? E o Ned morreu, no caso aí,
na guerra, tá certo? O que vai acontecer? Dessas três respostas aqui possíveis, eu só consigo identificar o Fernando. Por que, professor, o Fernando? Porque o Ronaldo, né, no caso, e o outro amigo, que é o Bernardo, eu não saberia identificar. Deu para entender? Então, pela hipótese 2, eu identifico com certeza, né, o Fernando. Legal. E na hipótese 3, qual que é a hipótese 3? De novo, o contraditório, mas o Ned morreu seria falso. Tudo bem? Então, o que acontece? Se eu colocar de novo o Bernardo lá em cima, de novo, vai ser a hipótese 1. Deu para entender? Se eu colocar, né, no caso, o Fernando como sendo a primeira pessoa que escreveu o bilhete, de novo vai dar a hipótese 2. Portanto, né, essa terceira hipótese leva em consideração que a primeira pessoa é o Ronaldo. Né? Então, o Ronaldo é a primeira pessoa, né? No caso aí, o Bernardo é a segunda e o Fernando seria a terceira. Por que isso, professor? Porque se eu considerar na primeira pessoa lá, né, os outros dois, eu volto para as hipóteses anteriores. Logo, né, por essa hipótese, aí sim ela é validada, porque é a única hipótese que você reconhece. No caso, o Ronaldo. Na hipótese 1, não sei onde está o Ronaldo. Na hipótese 2, não sei onde está o Ronaldo. Mas na hipótese 3, eu tenho certeza de onde se encontra o Ronaldo. Então, a hipótese 3, pela informação que foi dada aí no caso, né, de que a escrita foi identificada como sendo do Ronaldo, eu já sei que a sequência foi essa daí. Então, é certeza, né, que no caso nós temos, né, em primeiro lugar, o Ronaldo, depois veio o Bernardo, né, e por último veio o Fernando. É uma questão muito inteligente, né? Porque ela trabalha com essas duas situações, mas você percebe que quando é exercício de verdade e mentira, que você vai atrás das contradições, você reduz em muito, né, as possibilidades, tá certo? Reduz em muito. Por quê? Está garantido. Eu estou falando da mesma coisa. A guerra foi evitada, a guerra não foi evitada, né? Então, se uma coisa é verdade, a outra é falsa. Se uma é falsa, a outra é verdade. Não tem como. Né? Não é para exercício para testar, pegar alternativas. Se você usar as alternativas, quando chega, né, nessa situação de verdade, falso, 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 verdade, verdade, você vai se perder. Por quê, professor? Porque vai ficar com dificuldade de identificar quem está falando, né, mentira. Né? Quem está falando dessa situação aí, no caso, que é mentira. Então, fica de olho, né? O pessoal despreza essa dica, né? Isso aí não precisa, isso é um exercício inteligente que pelas alternativas você não faria. Então, o exercício de verdades e mentiras que apresenta, né, no caso, essas falas e apresenta o elemento contraditório, não tem jeito, vai na contradição. Ou é a mesma pessoa com os predicados positivo e negativo, né? Ou é o mesmo objeto com os predicados negativos, né, no caso, algo do tipo lá, mas deve ter uma contradição. Portanto, a nossa alternativa correta seria essa, né? Então, eu identifiquei o Ronaldo como sendo a primeira pessoa, né? O Bernardo, no caso, sendo a segunda pessoa, né? E o Fernando, no caso lá, sendo a terceira pessoa aí no caso, tá certo? Essa é a situação. Então, a guerra foi evitada? Não, né? Falso. A guerra foi evitada? Não. Verdade, ela não foi evitada. Legal, né? E por último, o fulano que eu esqueci o nome dele, né? O Ned. A guerra foi evitada? Mentira, não foi. A guerra não foi evitada, é verdade. E o Ned morreu na guerra? Falso. Não morreu na guerra. Então, esse é o spoiler, né, do caso do final é, dessa, dessa série, sei lá o que foi. Bacana? Então, uma questão muito inteligente, pessoal aí, né, que está pensando em concursos da área fiscal aí, realizado pela FGV, tem que tomar cuidado, né, com essa situação que é muito, 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 muito interessante aí no caso. Legal? Então,
Continue estudando, está aqui, né? O nosso pedido final. Gostou? Então vai lá, se cadastra, né? Se inscreva. Cadastra da época do meu bisavô. Se inscreva. Se já está inscrito, ative o sininho. Não está inscrito? Se inscreva e ative o sininho, né? Nos acompanhe com a resolução de qualidade aqui. Você tem as playlists específicas, gerais, aí você vai procurando lá para saber do que se trata, tá bom? Então, Ângelo Primo se despede, mas pode acreditar, eu vou voltar porque tem muita questão para a gente poder resolver sobre o raciocínio lógico, tá certo? É isso aí. Ângelo Primo se despedindo, um abraço e até a próxima. Tchau.